7 sinais de que a sua empresa está crescendo sem estrutura. Vamos falar sobre isso hoje? Sua empresa cresceu ou só ficou mais caótica? Vamos entender um pouco desse papo? Fica comigo até o final que a gente vai falar do assunto e eu vou te dar umas dicas bem legais. Primeiro, você já sabe, né? Crescer não significa automaticamente ficar mais estruturado. Ao contrário, muitas vezes cresce primeiro para depois se estruturar. Por quê? Muitas vezes você tem ali mais clientes, isso gera mais exceções. Você tem mais equipe, aumenta ali a equipe, isso às vezes gera mais ruídos. Você aumenta ali as suas operações, isso aumenta também as chances de erro, não é verdade? Então, as pessoas, no geral, elas vão segurando tudo no braço, vão dando conta de tudo, até o dia em que isso começa a custar um pouco mais caro, não é mesmo? Bom, sinal número 1, tudo depende do dono. Parece zelo, mas é um gargalo, viu? O sócio, ele é o único que aprova tudo, pagamento, descontos, contratações. Se o dono viaja ou adoece, de repente, a empresa trava. Não tem nem direito de adoecer. Centralização demais, né? Ela cria ali uma lentidão e uma dependência. Então, uma empresa organizada, ela funciona sem o dono precisar estar aprovando ali o trivial, aquilo do dia a dia. Pensa sempre nisso. Sinal número 2. Os mesmos problemas continuam acontecendo. É aquela coisa, né? O erro, ele virou um padrão, ele não é tratado, né? Então, quando você começa a ter sempre os mesmos erros, aquele erro, ele vira um padrão não tratado, né? Então, você corrige hoje e amanhã volta. O erro, ele não está na execução, ele está na ausência de uma estrutura, de um pensamento mais crítico e mais estruturado sobre aquilo. A empresa, ela trabalha muito para corrigir o que deveria já ter sido evitado. Isso aí é um erro, um sinal de que você não está conseguindo ver aquilo que é estratégico. Exemplo, né? No e-commerce, o e-commerce envia lá um pedido errado com muita frequência, porque o processo de conferência ali da mercadoria ele não existe, ou ele é falho. Então você tem que ir na raiz do problema. E na raiz do problema identificar esse problema para aí depois ele não se repetir. Isso a gente fala muito no curso da Ops na parte de cadeia de valor. Tá? Quando você entende ali a sua cadeia. O sinal número 3. Ninguém sabe exatamente quem decide o quê. É diferente de ter aquela decisão centralizada que a gente falou no sinal número 1. Lá a gente sabe que é o dono que decide tudo. Aqui ninguém sabe quem decide, fica aquela dúvida. É a chamada névoa da responsabilidade. A decisão foi tomada, mas ninguém sabe por quem. O combinado foi feito, mas ninguém sabe quem que acompanha aquele combinado. A empresa ela saiu daquilo de todo mundo faz tudo, mas ainda não entrou no cada um sabe o seu papel. Então, sem clareza de papéis, não existe uma melhoria real. Só existe atrito e ruído. Então, isso tem que tomar muito cuidado com isso. Sinal número 4. A empresa não tem processos. Ela tem ali os seus heróis, aquelas pessoas que salvam o dia a dia. Então isso gera ali uma falsa sensação de segurança, porque as coisas estão bem, as coisas acontecem, porque você tem sorte ou porque você tem alguém ali como herói, mas não tem os processos muito claros. Ela não desenha os seus processos, ela não transmite o seu processo. Então, só uma pessoa sabe fazer aquela determinada atividade crítica. É só uma pessoa que tem esse conhecimento. Se essa pessoa sair de férias ou pedir demissão, a operação ela trava, porque é só ela que sabe. Isso não é eficiência, é uma fragilidade operacional. Então, o conhecimento ele precisa ser replicado. As pessoas precisam ter os seus backups já ali programado para atuar no caso da pessoa sair e tudo mais. Às vezes se faz muito segregar um rodízio de funções. Você pega uma pessoa, treina ela para fazer aquilo, ela faz bem, depois você pega e pede para ela transferir esse conhecimento para outra pessoa. Você faz esse rodízio de conhecimento. Então isso é bom para você sempre ter alguém de backup ali para te ajudar. Então a empresa madura, ela documenta, ela distribui, ela treina. Uma empresa frágil, ela depende da memória e da boa vontade. Então essa é a grande diferença de ter processos bem estruturados. É você conseguir treinar e passar adiante os processos para outras pessoas, deixar isso bem escrito, bem estruturado e distribuir essa tarefa entre as equipes. Sinal número 5. Existe esforço, mas não existe evidência. Evidência, ela não é uma burocracia, ela é uma memória confiável. Então, por exemplo, você faz ali treinamentos,
só que você não tem uma lista de presença. Você toma uma decisão, mas não tem um registro em ata. Você cria uma regra, mas ninguém sabe onde ela está. O que protege a empresa não é só o que ela faz, mas é o que ela consegue demonstrar que fez. Um exemplo que eu vivenciei na minha carreira aí como advogada foi uma situação, por exemplo, de acidente de trabalho, em que o colaborador estava fazendo uma manutenção na caçamba de um caminhão, no caminhão caçamba, e ele estava aberto, só que ele foi fazer a manutenção e não colocou o calço na caçamba. Resultado, ele mexeu em alguma coisa ali, a caçamba despencou e ele morreu, veio a óbito. Na época, a empresa, felizmente, ela tinha ali os seus controles e ela conseguiu comprovar que ela treinou aquele colaborador no uso correto daquela função, né? No desempenho correto daquela função. E como ela conseguiu documentar isso, ela conseguiu evidenciar que ela deu o treinamento correto e aquela fatalidade, na verdade, foi um ato inseguro. Ou seja, apesar do colaborador ter sido treinado, ele não fez da forma como havia sido exigida, na verdade, não é nem ensinada, exigida. Resultado, ele veio a óbito. Mas a empresa conseguiu comprovar, através ali do seu treinamento, da entrega dos IPIs, que ela treinou ele corretamente. Isso protegeu ela de uma ação judicial. Sinal número 6. O fornecedor crítico nunca foi avaliado. Então, terceirizar serviços sem critério é terceirizar riscos, porque para você delegar alguma coisa a um terceiro, você precisa conhecer bem ele. Então, escolha baseada apenas em preço ou indicação ou pressa. Isso pode gerar um problema. Um exemplo, por exemplo, um TI com acesso a dados sem um contrato ali de confidencialidade, uma transportadora sem um plano B. Então, você é muito dependente daquela transportadora e aquela transportadora não tem um plano B caso ela não consiga dar conta, caso o caminhão quebre, caso então você precisa ter uma outra transportadora homologada. Então, um fornecedor crítico, ele não é o mais caro no seu negócio, é o que, se ele falhar, te causa um dano relevante. Então, esse é um fornecedor crítico, nem sempre é o mais caro, mas é aquele que exerce alguma função crítica na sua empresa e você é muito dependente dele. Sinal número 7. Reuniões acabam sem dono, sem prazo e sem acompanhamento. Uma reunião ali que não tem uma ação clara, ela é uma sessão de terapia, vamos chamar assim, né? É uma catarse, não é uma gestão. Então, as frases que matam, né? Vamos ver isso, alguém vê isso, depois alinhamos. Isso não dá certo. Então, faltam 3 coisas simples: o dono, o prazo e um acompanhamento. Se você não faz isso, o problema ele volta na semana seguinte. Você vai estar sempre fazendo reunião para falar daquele assunto e que não tem uma deliberação. É aquele velho ditado, né? Cachorro que tem vários donos morre de fome, não é mesmo? Então, esse sinal 7, é aquele que você precisa deixar claramente quem é o dono, qual o prazo que a pessoa tem e quem que vai acompanhar. Pode ter muitas pessoas ali envolvidas, mas uma pessoa que fique à frente como líder daquela situação, né? Então é importante, ela sabe disso, ela saber disso e ela cumprir ali o seu papel. Então, uma empresa que está estruturada, ela transforma essas decisões em um acompanhamento, uma ação ali de acompanhamento. Entendeu? Isso não tem nada a ver com burocratizar, é sobre ter clareza. Então, clareza de papel, né? 3 pilares em destaques ali, definir quem faz o que com responsabilidade clara. 2, clareza de processo, 3 pilares de destaques, ou seja, estabeleça fluxo previsível e replicável. E 3, clareza de evidência, ou seja, os 3 pilares em destaque, né? Utilize dados para embasar decisões. Conhecer, né, com tranquilidade, depende menos de heroísmo e mais de base. Então, esse é o recado que fica. E eu proponho para você um exercício prático para você fazer na sua empresa. Você escolhe um problema recorrente, e comece a resolver esse problema aqui sem complicação. Primeiro, você vai perguntar quem é o dono disso. Qual é o fluxo mínimo desse processo que está dando errado? O que precisa ser registrado aqui? Como eu sei se melhorou? Então, esse raciocínio, ele tira a empresa do modo improviso e começa pelo ponto certo, que é o conhecimento do processo como um todo, tá? Então, é o conhecimento da sua cadeia de valor. Então, quem é o dono, qual é o fluxo mínimo, o que precisa ser registrado e como eu sei se melhorou, que é aquele indicador, né, que aquilo traz. Bom, se você chegou até aqui e tem vontade de melhorar a sua estrutura
de desempenho na sua empresa. Então, entra na lista de espera da Operação Sossego, que é um programa desenvolvido para empresas que querem elevar o seu nível de governança, de maturidade. Menos caos, mais controle, uma estrutura para você crescer com segurança. No curso você vai ter acesso a planilhas, modelos, uma série de coisas que você já vai poder usar no dia a dia. Vai ter as aulas gravadas, onde nós vamos falar de vários conceitos dentro do ambiente de empresa, e você vai ter a oportunidade de entrar aí no network com outras pessoas, encontros ao vivo uma vez por mês, para a gente poder trocar ideia, ouvir as suas dúvidas, conhecer empresas que estão passando pelas mesmas situações e melhorar o seu nível de governança. Então, se inscreve na lista de espera e bons negócios!